A militarização. Bom, esse é um tema que sempre aparece no debate público, né? É muitas vezes apresentada como uma solução para problemas bem complexos, como a insegurança ou a desordem social. É uma abordagem que tem muitos defensores, mas que também recebe críticas bem pesadas. Então, vamos mergulhar nisso. A proposta aqui é fazer uma análise bem neutra das contradições e das tensões que existem dentro do próprio discurso que apoia a militarização. O objetivo não é chegar numa resposta simples, tipo certo ou errado, mas sim tentar entender a real complexidade por trás dessa perspectiva. Para organizar essa nossa exploração, a gente vai seguir esse roteiro. Vamos analisar 5 paradoxos principais. Primeiro, a eterna briga entre ordem e liberdade. Depois, a questão da justiça. Ela é eficaz ou seletiva? Em seguida, o dilema entre proteção e a cultura do medo. Aí, o embate entre disciplina e pensamento crítico. E, por fim, a discussão sobre atacar o sintoma ou ir na raiz do problema. Começando então pelo nosso primeiro ponto, essa tensão fundamental entre ordem e liberdade. Afinal, qual é o preço da segurança? E aqui o dilema já fica bem claro. De um lado, o objetivo que todo mundo busca, uma sociedade segura, uma vida melhor nas cidades. Só que do outro lado tem o custo potencial que a análise aponta, o sacrifício de direitos individuais. A ideia de ordem pode muito facilmente se transformar em controle, em opressão, e aí fica a pergunta, né? Onde é que se traça essa linha? Vamos em frente para o segundo paradoxo. A justiça que vem dessa abordagem, ela é de fato eficaz para todos ou ela acaba sendo seletiva? Vamos dar uma olhada em como ela é aplicada na prática. Pois é, o ponto crucial aqui é essa diferença entre o que se diz e o que se faz. A promessa de uma justiça mais rápida, mais exemplar. Só que a crítica que a análise levanta é que, na prática, essa busca por eficácia pode acabar jogando para debaixo do tapete denúncias de preconceito, de uso excessivo da força, e isso gera uma sensação de que a balança da justiça não pesa igual para todo mundo. Nosso terceiro paradoxo agora, que olha para o impacto social. Essa abordagem traz proteção de verdade ou ela acaba criando uma cultura de medo e desconfiança? E aqui a gente vê uma ironia que a análise destaca. A meta declarada é proteger a família, fortalecer os laços da comunidade. Mas quando se coloca uma vigilância constante, o efeito pode ser justamente o contrário, a criação de uma cultura de medo, de suspeita, onde as relações acabam se enfraquecendo. E aí fica a questão: como é que uma comunidade pode se sentir segura se a confiança entre as pessoas é destruída? No quarto ponto, a gente olha para o custo na educação. A tensão aqui é entre o valor que se dá à disciplina e a necessidade de se ter pensamento crítico. Essa frase da análise é muito forte. O argumento é que um ambiente que valoriza a obediência acima de qualquer outra coisa pode, sem querer, acabar sufocando a capacidade de questionar, de raciocinar por conta própria. A disciplina e o respeito à hierarquia são vendidos como valores centrais, mas o questionamento que fica é: será que isso não acaba formando cidadãos que só sabem seguir ordens, em vez de indivíduos que conseguem pensar e decidir o que é certo e o que é errado? E chegamos ao nosso quinto e último paradoxo, que talvez seja o mais profundo de todos. Ele pergunta se a militarização realmente ataca as verdadeiras causas dos problemas sociais, ou se ela só lida com as consequências que a gente vê. A ideia central aqui é que, ao apresentar a militarização como a solução definitiva, talvez se esteja ignorando as questões mais profundas. É como tratar a febre de alguém sem investigar qual é a infecção que está causando essa febre. O foco fica todo nos sintomas, como a criminalidade que a gente vê na rua, e as causas reais acabam ficando de lado. E o material base destaca exatamente estes pontos como as verdadeiras raízes do problema. A desigualdade social profunda, a pobreza que passa de geração em geração e a falta de oportunidades para muita gente. O argumento é bem direto. Sem investir em políticas públicas que ataquem essas causas, qualquer solução baseada só na força vai ser sempre uma solução pela metade. Então, ao final dessa exploração, fica bem claro que o discurso sobre a militarização não é nada simples. Pelo contrário, o que se revela é uma teia, uma rede bem complexa de contradições, onde a busca por um ideal como a segurança pode acabar gerando consequências totalmente inesperadas em outras áreas, como a liberdade e a união da sociedade. Essa metáfora que a análise traz resume o dilema central de um jeito muito bom. É um convite para a gente pensar se as ferramentas que estamos escolhendo para construir um futuro mais seguro não estão, na verdade, criando novas armadilhas, problemas talvez ainda mais complicados lá na frente. E assim, a análise termina nos deixando com essa pergunta final. Uma pergunta que ecoa por todos os paradoxos que a gente viu. Se a militarização for mesmo a resposta, a questão que não quer calar é: a que custo?
Uma reflexão que é essencial sobre as escolhas que são feitas e os sacrifícios que elas envolvem.